Amém. Você que pode tomar o seu assento. Pode exaltar o nome do Senhor também. Aleluia. Alguns dias o Senhor vem falando comigo sobre distrações. E eu não sei se vocês lembram quando o Billy ministrou pela penúltima vez. Ele falou sobre conquista de território. E foi através de uma palavra, que a gente estava conversando sobre algo que aconteceu comigo. E aí eu até falei que ele ia roubar minha palavra, mas não foi isso, porque o Senhor se renova sempre, A palavra dele se renova sempre. Eu ia dizer hoje, o Billy esqueceu de falar que ele roubou minha palavra, mas isso não é verdade. Existe uma porção para nós hoje, daquilo que Deus tem feito em nosso meio. E se você tiver uma boa memória e você se recordar de tudo que nós estamos recebendo como ministração aqui, a sua porção vai ser dobrada nessa noite. Porque não existe uma palavra que sai desse altar que não é complemento da anterior. Então, se você não lembra das ministrações, eu quero te convidar aí no YouTube. Todas elas estão lá. E traga à memória aquilo que te traz esperança. Amém? Quando eu pensei no tema, o poder das distrações, parecia que eu estava dando poder para a distração. Mas não é isso, amém? Eu quero mostrar para você o quanto as distrações podem ser más influências no nosso dia a dia. O quanto as distrações nos roubam diariamente. E é tão insignificativo que a gente acaba não percebendo. Mas muitos de nós estamos sendo roubados naquilo que não percebemos. Assim como a pastora ministrou para nós sobre sofisma, mentiras disfarçadas de verdades têm tomado os nossos dias e nós não temos nos dado conta. Nós não temos percebido. O pecado tem entrado nas nossas vidas como ervas daninhas, ou talvez como joio. O joio cresce junto com o trigo, mas ele não pode ser tirado, porque senão mata o trigo também. Então hoje nós vamos ter a sensibilidade do que é joio na nossa vida. Não para que ele cresça, mas para que nós tenhamos discernimento do que nós estamos lutando diariamente. E é isso que o Senhor tem falado comigo. Em nome de Jesus, vai falar um pouco mais conosco nessa noite. E eu estava pensando hoje do quanto é difícil nós compartilharmos os nossos planos primeiro com Deus. Eu não sei se vocês passam por isso, mas quando acontece algo muito bom ou muito ruim, nem sempre o Senhor é a primeira pessoa que a gente corre para contar. Muitas vezes é o nosso cônjuge, ou o nosso melhor amigo, ou quem sabe o meu colega de trabalho. Mas nós evitaríamos muitos problemas e muitas decepções se nós corrêssemos para contar para o Senhor primeiro. E esse é um tipo de distração que nos rouba. Muitas vezes nós temos algo extraordinário, muito legal para contar, e acabamos que contamos para uma pessoa errada. E aquilo vai se tornando uma bola de neve. Quando você vê, você já perdeu o controle. E muitas vezes o Senhor é o último que você corre para contar. Mas Amanda, Ele não é onisciente, onipresente, onipotente? Sim, Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Mas nós precisamos correr para o Senhor, porque assim nós evitaremos muitas decepções, muitos desgostos. E quantas vezes nós queremos qualquer outra coisa do que a Deus? Quantas vezes nós queremos muitas outras coisas e nos esquecemos da presença de Deus, nos esquecemos de quem Ele é, nos esquecemos que precisamos correr para Ele. Então é muito fácil o dia a dia nos roubar. E quando nós nos damos conta, nós não desejamos mais estar com o Senhor. Muitas coisas tomam lugar de prioridade nas nossas vidas. Mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai nos direcionar. Aleluia! Outra pergunta que eu queria fazer aqui para nós refletirmos essa noite é: onde está o nosso coração? A palavra do Senhor diz que do nosso coração fluem as fontes. Acho que eles não ouviram, pastor. A palavra do Senhor diz que do nosso coração fluem as fontes da vida. E anteriormente o versículo diz: de tudo que devemos guardar o nosso. A palavra do Senhor diz também que onde está
O nosso coração é onde está o nosso tesouro. Onde está o nosso coração? Aleluia! Tem um louvor que fala assim: Tu és o meu tesouro escondido, Tu és a pérola de beleza e imenso valor. Se Ele for o nosso tesouro e o nosso coração estiver nele, as distrações não serão capazes de nos levar a um ambiente que não desejamos. Aleluia. João 6:68. Os discípulos declaram para o Senhor: Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida? Santo Deus. Mas eu acho que foi Pedro que declarou isso. Antes dele declarar isso, o Senhor tinha dado uma dura neles. E o Senhor, é como se o Senhor tivesse dito assim: Vocês querem ir embora também? Essa palavra foi dura demais para vocês? Podem ir embora. Vocês não são capazes de vencer as distrações? Podem ir embora. Mas Pedro sabiamente responde: Senhor, para onde eu irei se só Tu tens as palavras de vida? Aleluia. Então, quando eu digo lá no início que nós evitaríamos muitas decepções se nós contássemos os nossos planos primeiro para o Senhor, é disso que eu estou falando. Para onde nós iremos se só Ele tem as palavras de vida? Nós não podemos nos esquecer que o Senhor é o único que tem as palavras de vida eterna. E as distrações roubam a nossa paz. As distrações roubam muitas vezes a palavra que foi lançada aqui. As distrações roubam os relacionamentos que nós fizemos com a nossa família muitas vezes. Roubam a nossa fé no nosso trabalho, que outrora era maravilhoso e agora não presta mais. Eu passei por algo recentemente. Estou participando de um processo seletivo e do nada a empresa que era maravilhosa já não era tão boa assim. Porque eu me deixei roubar por uma distração. E eu ainda falava assim para as pessoas: Não, eu não estou cuspindo no prato que eu comi. Eu estava sim cuspindo no prato que eu comi. Porque outrora era uma empresa incrível e agora não é tão incrível assim. Mas muitas vezes nós fazemos isso com o Senhor, que é pior ainda, que é quem está conosco a todo momento. E de repente a gente começa a duvidar de quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele faz, do que Ele vai fazer. Mas principalmente nós nos esquecemos de que o preço foi pago numa cruz. E nos colocamos em julgos que não pertencem a nós. Nós não podemos nos esquecer do Senhor em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Aleluia. E outra coisa que eu tenho percebido é o quanto as distrações nos fazem nos adaptar em alguns ambientes. Eu lembro que a pastora ministrou uma vez que do nada a gente começa a rir de umas coisas e a gente percebe: eu não posso rir disso. E é bem aos poucos, é bem minucioso, é uma coisa bobinha que não é nada. Mas daqui a pouco você está comendo daquela comida. Irmãos, eu não vou ser hipócrita, eu já passei por isso. Eu preciso reconhecer, você precisa reconhecer de que o que corre nas suas veias não é óleo da unção, é sangue. Nós precisamos reconhecer quem nós somos em qualquer lugar. Eu estava vendo hoje aquela artista Priscila Alcântara. Eu acredito que a intenção dela no início talvez tenha sido ser a diferença no lugar, mas ela foi roubada em algum momento. Em algum momento ela se perdeu. Alguns creem que ela sempre foi perdida, eu não sei. Mas eu creio que, pelo que ela falava no início, eu creio que a intenção dela era boa. Ela queria sair do mundo gospel, talvez, para influenciar outras pessoas. E no início, irmãos, eu falei: amém, né? Alguém tem que influenciar essas pessoas. Eu não estou lá, alguém precisa estar lá. Mas em algum momento ela se perdeu. Ela estava cantando aquela música de sentar lá. Eu me recuso a falar. Sabe qual música que é, né? Então muitas vezes nós temos boas intenções, mas como diz a minha mãe, um velho ditado: de boas intenções o inferno está cheio. A intenção não é suficiente para que nós possamos vencer o que nós precisamos vencer. Nós precisamos ser intencionais, não só da boca para fora, mas em ações que refletem o Evangelho e o Cristo no qual nós acreditamos. Aleluia. Mas muitas vezes qualquer coisa nos leva para qualquer lugar.
você pode falar assim, Amanda, é algo que eu preciso vencer. Amém. É uma luta diária. A Bíblia fala: rejeitai o diabo e ele fugirá de você. A Bíblia não fala fuja do diabo, porque se você fugir, ele está correndo atrás de você. Você precisa rejeitá-lo. Mas se você ainda tem dificuldade de rejeitá-lo, você precisa, aos poucos, não frequentar alguns lugares, para que as distrações não levem você para um ambiente que você não deseja, não te afaste da comunhão e do relacionamento com Deus. Nessa noite nós precisamos ter o discernimento de quais ambientes eu posso ou eu não posso frequentar ainda. No início da minha conversão eu não podia ir em alguns lugares, mas hoje eu posso, eu já me sinto confortável, porque aquilo não me influencia mais. Mas existem pessoas que ainda estão nesse processo, e amém, você precisa respeitar o seu processo. Você precisa rejeitar o diabo, rejeitar as distrações. E por mais que pareça bobo em algum momento, identifique aquilo que é bobo. O que parece bobo aos seus olhos pode te levar a um precipício qualquer dia desses e você não se dá conta. Quantos irmãos nossos poderiam estar aqui hoje e não estão? Quantos irmãos nossos passaram pela célula e nunca mais o vimos? Quantos irmãos nossos passaram talvez por uma igreja que você já frequentou e essa pessoa se desviou dos caminhos? Talvez você olhava para aquela pessoa e dizia: eu jamais imaginei que aquela pessoa estaria longe dos caminhos do Senhor. Eu tenho várias pessoas assim, e eu confesso que eu ainda mando mensagem, ainda vou atrás, mas essas pessoas estão com a mente tão cauterizada de mentiras disfarçadas de verdades, que aos meus olhos parece impossível essas pessoas retornarem ao caminho. E assim nós precisamos seguir aquilo que o Senhor nos orienta: vigiar e orar. Vigiar e orar o tempo todo, porque nós somos feitos de carne e osso. Amém? O verbo distrair, ele significa desviar a atenção de um ponto. Então eu quero convidar você, quero nos convidar hoje a fitar os nossos olhos em Jesus, para que nós não nos desviemos. Aleluia. Sheila, abre por favor Marcos capítulo 4, a partir do verso 3. Ontem a gente estava aqui no ensaio e o Pedro começou a falar a minha ministração do nada assim. Vamos ler? Ouçam, o semeador saiu a semear. Jesus estava falando uma parábola, amém? Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol e as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu em espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, 30, 60 e até 100 por um. Põe no versículo 14, por favor, Sheila. O semeador semeia a palavra. Eu estou semeando em você hoje, amém? Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. 18. Outras ainda como semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 70 e até 100 por um. Vocês são essas pessoas hoje. Nós somos essas pessoas hoje.
lia essa parábola agora com vocês, eu me lembrei quantas vezes eu saía da porta para fora do culto e ao chegar em casa eu já não lembrava mais dessa palavra. Eu me lembrava das minhas preocupações, dos meus medos, das minhas ansiedades. Eu me lembrava do quão fraca eu era para determinada situação e logo essa palavra morria. Ela não produzia frutos. E assim são as sementes que caem em espinhos, que caem em pedras. Elas não podem florescer porque é uma terra que não é uma terra boa. Mas em nome de Jesus eu profetizo sobre nós essa noite, de que o nosso coração será uma terra boa, uma terra que vai germinar, que vai fazer brotar, que vai crescer, que vai dar frutos, porque nós somos feitos para dar frutos. Nós somos criados para dar frutos. Nós não fomos criados para ser levados por qualquer vento de doutrina, como Pedro ministrou para nós. Sheila, abre por favor Mateus 4:4. O alimento terreno, ele nunca vai ser suficiente para nós. As coisas dessa terra nunca vão nos saciar. Nós podemos ter de tudo nessa vida. Nós podemos ter qualquer coisa. Mas se nós não tivermos o Senhor, nós não temos nada. Nós não conseguimos construir nada. Mateus 4:4 diz assim: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra do Senhor é o que nos sustenta. E aí eu me lembro de Marta e Maria. Tem uma outra canção que fala: a melhor parte eu escolhi, que foi estar aos teus pés. E Maria, naquele momento em que Jesus foi visitá-las, antes da morte de Lázaro, escolheu a boa parte, enquanto Marta estava preocupada com os afazeres. Mas lá em João, nós vemos Marta também correndo para o Senhor. O que eu entendo com isso é que em algum momento Marta teve as distrações dela, mas ela sabia quem era o mestre, porque ela correu para ele, crendo na ressurreição de Lázaro naquele grande dia, mas também crendo que Jesus poderia ressuscitar Lázaro mesmo após os 4 dias, amém? Lázaro ainda pode ser ressuscitado. Lázaro ainda pode ser ressuscitado. Nós precisamos crer, Luara. Nós precisamos crer. Nós precisamos ter a fé que não é somente naquilo que eu vejo. Aliás, não é no que eu vejo. A fé vem no ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu quero encher você de fé aqui hoje, para que nada mais seja uma distração que vai te tirar do foco, em nome de Jesus. E aí eu queria trazer alguns direcionamentos para nós aqui, que o Senhor trouxe para mim, que eu vou semear para vocês também. Jeremias 29:13, Sheila, por favor. Nós precisamos buscar Jesus de todo o nosso coração. A palavra do Senhor diz de Jeremias: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Nós já sabemos que do coração fluem as fontes de vida. E se do coração fluem as fontes de vida, o restante do corpo depende dessa vida. Nós precisamos buscar o Senhor no físico. Nós precisamos buscar o Senhor no emocional, no financeiro, no espiritual, no ministerial. Nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. E talvez você diz: Amanda, você não sabe como foi a minha semana. Você também não sabe como foi a minha. Mas eu quero dizer para você que quando você buscar o Senhor de todo o seu coração, você vai encontrá-lo. Hebreus 12:2, por favor, Sheila. Um outro direcionamento: fitar os olhos em Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós precisamos fixar os nossos olhos em Jesus. Lucas 11:9 até o 10.
mais um direcionamento para que nós possamos buscar o Senhor. Por isso digo, o Kelvin ministrou isso sobre nós aqui na abertura do culto: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. É necessário uma ação. É necessário uma ação, irmã Maria. Quando nós saímos da nossa zona de conforto e temos uma ação para buscar o Senhor, Ele nos responde. Nós lemos: nós o encontraremos quando buscarmos de todo o nosso coração. É necessário maturidade. Efésios 4:14. Aleluia. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Quantas pessoas em cima do altar nós temos visto sendo induzidas ao erro? Quantos artistas estão na televisão falando coisas que não estão na Bíblia? Quantos pastores disfarçados nós temos hoje, que estão enfeitando um evangelho que não existe? E como é que eu vou saber que ele está falando algo que não está na Bíblia? Você precisa se relacionar com Deus, você precisa se relacionar com a palavra de Deus. Porque por mais que você esteja num lugar que seja uma bênção, você foi visitar alguém, alguém te disse algo, com todo o amor do mundo, você vai dizer: isso não está na Bíblia. Nós precisamos ter esse discernimento para não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Amém? E nós precisamos praticar a palavra. Tiago 1:22. Aleluia. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Quando nós somos praticantes da palavra, ainda que a nossa terra tenha pedras, nós teremos sabedoria para tirar aquelas pedras, para que aquela semente possa frutificar. Quando nós saímos daqui hoje, eu quero fazer um exercício com você, junto com você. Ministrar sobre alguém essa palavra. Talvez alguém que esteja realmente sendo levado pelas distrações. Você estará praticando e não só sendo ouvintes da palavra. Todas as palavras que você ouvir, seja aqui, seja no devocional da célula, seja no seu devocional diário, se você colocar em prática sobre a vida de alguém, aquela palavra vai produzir frutos não só em você, mas no seu próximo. E assim, mais uma vez, as distrações não serão capazes de levar você. Você não será como as ondas sendo levadas pelo vento para lá e para cá. Em nome de Jesus, se coloca de pé. Vamos orar. Você desce a mão para o máximo de pessoas que você conseguir nessa noite, para que juntos nós possamos fazer uma corrente para orar ao Senhor. Quando o Senhor está em nós, aliás, quando nós estamos nele, Ele está em nós, é o que a palavra do Senhor diz. Então que nessa noite nós, de todo o nosso coração, possamos ansiar para que o nosso coração seja uma terra boa, seja uma terra fértil. Então eu quero te convidar a orar comigo nessa noite. Espírito Santo de Deus, Senhor, eu sou grata, Senhor, por essa palavra que produziu algo em mim, que tirou-me, Senhor, da minha zona de conforto. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite, pela oportunidade, Senhor, de poder declarar, Senhor, essa palavra, declarar a sua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Senhor, a sua palavra, Pai, é capaz de transformar. A tua palavra, Senhor, é capaz de produzir, Senhor, infinitamente mais do que aquilo que nós cremos, do que aquilo que nós imaginamos. Senhor, a tua palavra, Senhor, há poder. E nós queremos, Senhor, o poder que existe na tua palavra. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre nós nessa noite mais amor pela tua palavra, mais amor, Senhor, pelo relacionamento contigo, mais amor, Senhor, em passar tempo
tempo contigo. Espírito Santo de Deus, que as distrações não sejam capazes, Senhor, de nos tirar do lugar de comunhão com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra continue a produzir frutos em nós e através de nós, Senhor. Que o nosso coração seja uma terra fértil nessa noite, Pai. Que o nosso coração, Senhor, seja uma terra que produzirá, Senhor, frutos para o Teu reino, frutos para a nossa família, frutos para o nosso ambiente de trabalho. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu rejeito sobre nós toda covardia. Eu rejeito sobre nós toda falta de responsabilidade. Eu rejeito sobre nós, Senhor, todo sofisma. Eu rejeito sobre as nossas vidas, Pai, todo coração perturbado, toda mente perturbada seja livre hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, transforma-nos de dentro para fora nessa noite. Transforma-nos de dentro para fora. Em nome de Jesus, que flua o Teu rio, que venha o Teu vento, que venha o Teu fogo para purificar-nos nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós dependemos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti, Espírito Santo. Sustenta-nos nessa noite, Senhor, através da Tua palavra, na Tua presença. Senhor, nós podemos desejar tantas coisas, mas nada é suficiente para suprir, Senhor, tudo aquilo que nós temos falta. O Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Espírito Santo de Deus, batiza-nos nessa noite. Batiza-nos nessa noite com Teu fogo que purifica, que aviva, que transforma, que leva embora o lixo, Senhor. Purifica o nosso coração nessa noite. Purifica, Senhor, a nossa mente nessa noite. Nos dá, Senhor, o entendimento dos lugares do qual nós ainda não podemos frequentar, mas que em todos os ambientes que o Senhor nos colocar, que nós sejamos a diferença. Senhor, que nós não nos alimentemos, Senhor, daquilo que estão oferecendo para nós, mas que como filhos Seus, nós possamos oferecer o alimento. Espírito Santo de Deus, nós Te pedimos, Senhor, nessa noite. Nós Te pedimos e declaramos sobre nós a Tua graça que nos basta, Senhor. O Seu poder que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Espírito Santo de Deus, podemos todas as coisas em Ti que nos fortalece, Senhor. E quando eu penso nessa palavra, eu lembro do Senhor sendo entregue naquela cruz. Eu lembro, Senhor, da viúva que passou necessidade. Quando eu lembro, Senhor, de que eu posso todas as coisas em Senhor que me fortalece, eu me lembro de que qualquer dificuldade não é grande demais para o Senhor. Senhor, enche-nos de fé nessa noite. A fé necessária para vencer o nosso dia mau. Mas que a Tua palavra, Senhor, esteja no nosso coração, para não pecarmos contra Ti, Senhor. Que a Tua palavra esteja no nosso coração, Senhor, produzindo, Senhor, de dentro para fora frutos que vão alimentar, Senhor, não somente a nós, mas todos aqueles que ousarem descansar embaixo da árvore
Que nós sejamos o canal, Senhor. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Nós clamamos, Senhor, e somos gratos, porque nós cremos no poder que a Tua palavra tem sobre nós, Senhor. E é por isso que nós declaramos, Senhor: vem sobre nós até nos consumir, Senhor. Vem sobre nós até nos consumir. Deixa o Teu